Boa tarde a todos. Declaro aberta a 133ª sessão ordinária da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadores Pastor Kennedy Marques, Rodrigues, Kiyoshi Hirakawa, Dizão, Túlio Camargo, Professor Giovanni, Rafael da Ípica, Biula, Abner Segura, Bruno Tan, André Dobar, Paulo Marrom, Zé da Vaca, todos presentes. Passaremos agora à discussão e votação da ata. Em discussão, a ata da 132ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Tá, questão de ordem. Pessoal, eles estão sem ouvir o nosso áudio lá. Eles não estão ouvindo nós falarmos e nem nós estamos ouvindo eles. Pela ordem, estão nos ouvindo agora? Agora ok? Ok. Probleminha técnica. Rafael. Agora sim. Não estava chegando o áudio de vocês aqui também, senhores vereadores. Bom, em discussão, nós estamos em discussão das atas, em discussão a ata da 132ª sessão ordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovada a ata da 132ª sessão ordinária. Em discussão a ata da 81ª sessão extraordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovada a ata da 81ª sessão extraordinária. Em discussão a ata da 82ª sessão extraordinária. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovada a ata da 82ª sessão extraordinária. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento ao recebimento. Alguém saiu do ar. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento com o recebimento de projeto de lei do Executivo. Recebimento projeto de lei número 42/2020, autor prefeito, dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Peço ao senhor secretário que dê prosseguimento com o recebimento de projetos do Legislativo. Resposta. Ou respostas, desculpa. Com recebimento de projeto. Ah, tá. Pulei aqui, né? Com as respostas e requerimentos, já pedindo aos senhores vereadores, aqueles que querem fazer as leituras das perguntas, por favor, se manifeste com as mãos levantadas. Recebimento do ofício 357/2020, em resposta ao requerimento número 189/2020 do vereador Rodrigues. Informações sobre vacinação de animais. Ofício número 350/2020, em resposta ao requerimento número 190/2020 do vereador Rodrigues. Informações sobre esgoto a céu aberto no Recanto dos Eucaliptos. Ofício número 353/2020, em resposta ao requerimento número 191/2020 do vereador Biula. Informações sobre pavimentação asfáltica até o final da Avenida Reneville. Ofício número 362/2020, em resposta ao requerimento número 192/2020 do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre serviço de segurança no almoxarifado municipal. Ofício número 351/2020, em resposta ao requerimento número 193/2020 do vereador Rafael da Ípica. Informações sobre a instalação de base da GCM ou PM na Vila Granada. Pela ordem, o vereador Rafael da Ípica pode fazer suas perguntas. 1. A Prefeitura já oficializou a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, solicitando a instalação de uma base policial na zona leste do município? Resposta 1, prejudicado. 2. Por que a Prefeitura, até a presente data, não providenciou a instalação de uma base da GCM, Guarda Municipal, na zona leste do município? Justificar.
Em análise, acredito que o requerimento trata-se de uma base fixa, então há necessidade de se comentar os seguintes pontos. A. Bases fixas tiram os guardas das ruas e reduzem as rondas ostensivas. B. Para manter uma base guarnecida por 24 horas, seriam necessários no mínimo de 8 guardas. C. Uma base fixa torna o atendimento estático. A viatura na rua representa a base móvel que atende o cidadão a domicílio em caso de emergência, tornando o policiamento dinâmico. Muito obrigado, senhor presidente. Peço ao secretário que dê continuidade. Ofício número 352/2020, em resposta ao requerimento número 194/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre fornecimento de água. Ofício número 354/2020, em resposta ao requerimento número 195/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre provas do concurso público. Questão de ordem. Vereador Rafael da Hípica pode fazer suas perguntas. 1. Quando a Prefeitura irá marcar as datas das provas dos concursos públicos, edital 1/2020 e edital 2/2020? Quando for permitida a realização de provas presenciais. 2. Se não for aplicada a prova do concurso público este ano, haverá devolução do valor da taxa de inscrição paga pelos inscritos? Se sim, informe quando e como será feito o procedimento de devolução da taxa de inscrição. Resposta: prejudicado. Muito obrigado, presidente. Ofício número 355/2020, em resposta ao requerimento número 197/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre retirada de contêineres de lixo no bairro Moreiras. Ofício número 356/2020, em resposta ao requerimento número 198/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre manutenção da rua Paulino Augusto Moraes, bairro Marmeleiro. Ofício número 358/2020, em resposta ao requerimento número 199/2020 do vereador Abner Segura, informações sobre construção da UBS do Vale da Esperança. Questão de ordem. Faça as perguntas, vereador Abner Segura. Está desligado o seu microfone, vereador. Travou a câmera do vereador. Está nos ouvindo, vereador Abner? Aí, agora Aqui, estou... ok. Pode dar prosseguimento, vereador. A paralisação da mencionada obra se deu pelo motivo exposto acima? Resposta número 1. Da escritura pública de desapropriação constou que imóvel seria destinado à construção de uma escola de educação infantil. Entretanto, por motivos que desconhecemos, a administração anterior iniciou a construção de uma unidade básica de saúde. Se não, qual o motivo? Resposta 2, prejudicada. Se sim, qual a possibilidade da Prefeitura desafetar a área e destiná-la para a saúde, local para que a obra tenha continuidade? No momento, a Prefeitura não tem recurso financeiro para a continuidade das obras, aguardando celebração de convênio. Se existe essa possibilidade, quando isso poderia ser feito? Prejudicado. Obrigado. Ofício número 365/2020, em resposta ao requerimento número 202/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre cemitérios, velórios e sepultamentos. Ofício número 366/2020, em resposta ao requerimento número 203/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre espaço entrada de garagem de particular.
Ofício número 367/2020, em resposta ao requerimento número 204/2020 do vereador Pastor Kennedy, informações sobre a implantação de lombada na Avenida Paula Zini. Ofício número 368/2020, em resposta ao requerimento número 205/2020 do vereador Pastor Kennedy, informações sobre a implantação de lombada na Avenida do Reneville. Ofício número 369/2020, em resposta ao requerimento número 206/2020 do vereador Pastor Kennedy, informações sobre a implantação de redutor de velocidade na rua Augusto Rolim, Terras de São José. Ofício número 370/2020, em resposta ao requerimento número 207/2020 do vereador Rodrigues, informações sobre lixeira, bairro Sebandilha. Questão de ordem. Com as perguntas, o vereador Rodrigues. Quero fazer a pergunta. A prefeitura tem conhecimento desse fato? Sim, o problema não ocorreria se a população local só depositasse lixo e não depositasse móveis, restos de construção e outros tipos de materiais, bem como não colocasse fogo na lixeira e só fizesse o descarte do lixo domiciliar às terças e sábados, que são os 2 dias de coleta. 2. Seria possível o Poder Executivo construir uma lixeira maior para atender a demanda da população? No momento, a Prefeitura não tem materiais e nem recursos humanos para atender o pedido. 3. Se positivo, quando isso será feito? Prejudicado. 4. Se negativo, por quê? Já foi respondido. Obrigado. Ofício número 371/2020, em resposta ao requerimento número 208/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre a limpeza e manutenção da estrada do Camã. Ofício número 372/2020, em resposta ao requerimento número 209/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre incêndio na UTEP do Brasil Limitada. Questão de ordem. Pode fazer as perguntas, vereador Rafael da Hípica. Pergunta 1. A Prefeitura tem fiscalizado a empresa UTEP do Brasil, LTDA, após o incêndio? Sim. 2. Quais providências o Departamento de Meio Ambiente do município tomou em relação à empresa UTEP do Brasil, LTDA? A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, lavrou multa à empresa e o Departamento de Meio Ambiente e Agricultura vem realizando o acompanhamento da limpeza da área com vistorias periódicas. Perfeito. 3. Qual foi a destinação e armazenamento dos resíduos sólidos do incêndio anterior ocorrido no dia 27/1/2020? O TEP de Guarulhos. Foi para lá. 4. O que provocou novamente o incêndio na referida área da empresa? O fogo teve início nas proximidades da linha férrea e o vento o direcionou para o talude com contenção feita de pneu. O fogo não atingiu os resíduos de pneus. Muito obrigado, senhor presidente. Ofício número 373/2020, em resposta ao requerimento número 210/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre a iluminação Estrada do Tanaka. Ofício número 374/2020, em resposta ao requerimento número 211/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre a manutenção da Avenida Milton Cardoso Leite. Questão de ordem. Pode fazer as suas perguntas, vereador. 1. A Prefeitura tem previsão para fazer o recapeamento da Avenida Milton Cardoso Leite, como já anunciado? Justifique. Não há previsão. Não temos convênio em andamento para esse serviço. 2. Caso negativo à pergunta acima, haveria possibilidade da Prefeitura executar apenas o recapeamento asfáltico no trecho do pronto-socorro do município? Essa é a pergunta. Não há essa possibilidade. A Prefeitura está sem recurso financeiro para a contratação de empresa para a execução do recap solicitado. Muito obrigado. Peço ao secretário que dê continuidade.
Ofício número 375/2020, em resposta ao requerimento número 212/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre falta de água no bairro Moreiras. Ofício número 376/2020, em resposta ao requerimento número 215/2020 do vereador Túlio Camargo, informações sobre sinalização para orientar o trânsito de caminhões pesados no centro. Ofício número 377/2020, em resposta ao requerimento número 216/2020 do vereador professor Giovanni, informações sobre a implantação de lombadas na Avenida Brasil-Japão. Ofício número 378/2020, em resposta ao requerimento número 219/2020 do vereador Rafael da Hípica, informações sobre iluminação à estrada do Tanaka. Questão de ordem. Pode fazer suas perguntas, vereador. 1. A Prefeitura pretende fazer a colocação de lâmpadas, bem como a troca das lâmpadas queimadas na estrada do Tanaka, através da terceirizada? Se sim, quando? Não houve notificação por tratar-se de terrenos particulares em nome da Directors Limitada ME e não termos, até o momento, manifestação da mesma sobre o assunto. Muito obrigado, presidente. Acabou? Acabou. Peço ao secretário que dê continuidade. Recebimento do projeto de lei número 33/2020-L, autor o vereador professor Giovanni. Assunto: denomina a rua José Pinto da Cruz, Juca, via pública que especifica. Recebimento do projeto de lei número 34/2020-L, do vereador Paulo Marrom, institui o Dia do Professor no calendário oficial de eventos do município de Mairinque. Projeto de lei número 35/2020-L, vereador Paulo Marrom, institui o Dia da Guarda Municipal no calendário oficial de eventos do município de Mairinque. Peço ao secretário que faça a leitura dos requerimentos, também já avisando aos senhores vereadores, aqueles que forem discutir, para que possa pedir a palavra na discussão. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 226/2020, considerando que neste dia tomamos conhecimento pelas redes sociais da publicação abaixo postada da deputada federal Carla Zambelli. Essa notícia é sempre muito boa, já que a restauração da nossa estação é algo muito esperado pelas pessoas que valorizam nossas raízes culturais e pela população em geral. Porém, como atualmente estamos vivendo quase que num universo paralelo, onde as notícias falsas, as famosas fake news, estão tomando conta do nosso dia a dia, considerando que, pelos estudos já apresentados, a restauração de nossa estação exigirá um alto investimento, seja através de emenda parlamentar ou de convênio com o governo federal ou estadual. É que nos termos regimentais, requeiro que nos informe o seguinte: a deputada Carla Zambelli realmente teve uma emenda parlamentar aprovada destinando recursos para a restauração de nossa estação ferroviária? 2. Se sim, qual o valor desse recurso? 3. Haverá contrapartida por parte da Prefeitura? Se sim, qual o valor? 4. Já existe projeto para a restauração da estação ferroviária? Se sim, favor enviar cópia do memorial descritivo. 5. Se não, na resposta 4, quais serviços de restauro serão executados com a referida verba? Qual a previsão para início e término de tais obras? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 226/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 226/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 227/2020. Considerando que tenho visto o aumento de bicicletas motorizadas em nossa cidade, tanto no centro como nos bairros, muitas vezes pilotadas por menores de idade e sem o uso do capacete. Nos termos regimentais, requer o chefe do Executivo que nos informe o seguinte: 1. Este tipo de veículo de locomoção tem aprovação na legislação do trânsito? 2. Se sim, quais são as normas e leis que fazem sua regulamentação?
3. Se sim, o veículo pode ser pilotado por menor de idade. 4. Se sim, o condutor tem que usar capacete. 5. Se não, o Departamento de Trânsito pode fazer as devidas intervenções antes que ocorra algum acidente grave. Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 227/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 227/2020. Requerimento número 228/2020. Considerando que foi implantado em Mairink através da Lei 3.614/18, da Lei 3.785/20 e dos decretos do Executivo 6.651/20 e 6.685/20. Considerando que numa fase de implantação e implementação do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul, é necessário fazer uma abordagem educativa e orientadora aos motoristas. Considerando que vários munícipes reclamam da forma de abordagem dos agentes da Zona Azul. Nos termos regimentais, requer o chefe do Executivo que nos informe o seguinte. 1. Qual o nome da empresa que administra a Zona Azul de Mairink? 2. Existe um telefone no site em que o usuário possa fazer reclamações? Se sim, qual? 3. Existe um tempo de tolerância para que o motorista acione o aplicativo ou procure um posto para pagar o estacionamento? Se sim, de quanto é esse tempo? 4. Os agentes são orientados para tratar os cidadãos com uma abordagem educativa? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 228/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 228/2020. Requerimento número 229/2020. Considerando que aparentemente as obras da Praça da Juventude no bairro Jardim Vitória já estão concluídas. Considerando que os moradores do Jardim Vitória nos têm questionado sobre o motivo da obra não ser inaugurada, uma vez que muitos jovens vêm até a cidade para praticar esportes na Praça Kiko Chico e no ginásio de esportes Chiquinho Bertolini. É que nos termos regimentais requer o plenário que seja oficiado o chefe do Executivo para que este informe à Câmara o seguinte. 1. A obra da Praça da Juventude já está concluída? Se não, o que falta ser feito? 2. Se sim, quando será a inauguração? 3. Qual era o valor inicial do convênio para a construção da Praça da Juventude? 4. Desse valor, qual foi o valor da contrapartida da Prefeitura de Mairink? 5. Quanto foi o valor total do investimento feito na Praça da Juventude construída no Jardim Vitória? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 229/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Oi. Eu gostaria só de fazer uma colocação sobre a Praça da Juventude, por isso eu peço que a palavra. A palavra é do Rafael da Ípica por 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, é uma obra aguardada por aquela população. Eu voto sim favorável a este requerimento. Uma obra que custou aí mais de R$ 1,5 milhão. A população aguarda, né, a entrega daquela obra para o próprio povo. E a população vem questionando, senhor presidente, nobres vereadores, como ficará a segurança, né, naquela região, tendo em vista que não há uma base da GCM ali próximo. A população vem questionando sobre depredação, pichagamento. Então, eu colaboro e corroboro com este requerimento, aprovo mesmo e deixo aqui a minha colocação, que, na verdade, é uma preocupação da população de Jardim Vitória, que, neste momento, precisa de uma resposta, pois foi gasto ali dinheiro público e alguns milhões. Então, nós precisamos dessa obra entregue e de alguma explicação por parte do Poder Público, que até agora não se manifestou sobre esta obra milionária. Senhor presidente, encerro aqui minha fala, só gostaria de fazer essa colocação. Continua a discussão, requerimento 229/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 229/2020. Peço ao senhor secretário que dê continuidade. Requerimento número 230/2020. A passagem pedestre Brás Batista da Silva, antigo e histórico Pontilhão, se tornou um problema para os pedestres, pois essa passagem deixou de ser exclusiva para eles, já que os ciclistas transitam por ali montados em suas bicicletas.
Nenhum problema quanto aos ciclistas se utilizarem dessa passagem, porém deveriam fazê-lo empurrando suas bicicletas, conforme diz o Código Brasileiro de Trânsito. Artigo 68. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios. Parágrafo 1º. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Não temos dúvidas de que o comportamento dos ciclistas se dá apenas por desinformação, já que são pessoas de todas as idades transitando com suas bicicletas no local, muitas delas que se utilizam do veículo para o irem ao trabalho, ou mesmo para o próprio trabalho. Acreditamos que apenas com uma campanha educativa, promovendo diálogos educativos com os ciclistas nas entradas da passagem ou colocando cartazes informativos poderia resolver. Diante do exposto, requeiro ao chefe do Executivo, nos termos regimentais, que nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura pretende resolver esse problema? Quando e de que maneira? 2. Seria possível, pelo menos por um tempo, colocar um agente de trânsito na entrada do túnel para orientar os ciclistas e fazer a passagem de forma correta, de acordo com a lei? Se sim, quando poderíamos contar com essa medida? Vereador professor Giovanni. Em discussão, requerimento 230/2020. Com a palavra. Com a palavra, vereador Kiyoshi Hirakawa, por 5 minutos. Esse requerimento é muito importante, professor Giovanni, que eu tenho presenciado frequentemente ciclistas que descem com tudo, sentido centro, Vila Sorocabana. E por várias vezes eu tomei a iniciativa de tentar orientá-los de que não deve ter essa atitude. Porém, é ignorado totalmente. E continuam com alta velocidade, zigue-zagueando, né, na entrada, na boca do túnel. Então, realmente, é uma situação complicadíssima. Eu acredito que essa vossa sugestão de colocar um guarda de trânsito, até por conta da orientação, eu acho muito importante. Também até poderia sugerir um estudo, se possível, né, se esse Código de Trânsito permitir, que ciclistas montados nas suas bicicletas façam o percurso, né, no túnel do lado, de veículos mesmo, não na de pedestres, porque realmente se torna muito perigoso. Graças a Deus, né, até agora não houve nenhum acidente, mas o risco é muito grande. Inclusive, vereador, eu gostaria de, se Vossa Excelência permitir, de assinar esse requerimento em conjunto. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 230/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado o requerimento 230/2020. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 231/2019. No início... Está errado. 19, tem? Está errado aqui. De quem que é? É do Paulo Marrom. Questão de ordem. Vereador, o requerimento está com a data errada aqui, tá? Eu sugiro ao senhor que o senhor arquive ele. Tá bom então. Eu vou pedir para minha assessoria corrigir então, tá bom? Eu vou arquivar esse requerimento e fazer outro para pedir para a assessoria. Acho que é falta de atenção lá da minha assessoria. Ok. Tá bom, obrigado, presidente. A pedido do autor, o requerimento está arquivado. Peço ao secretário que dê continuidade. Requerimento número 232/2020. Tendo em vista que há diversos funcionários públicos do município afastados do trabalho por causa da Covid-19 e que ficaram sem receber os respectivos adicionais de risco de vida, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado ao chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Quantos funcionários públicos municipais estão afastados por ter contraído Covid-19? Apresentar a relação dos funcionários e as respectivas funções. 2. Como ficou a situação dos funcionários públicos afastados por Covid-19 e que recebiam adicional de risco de vida e o adicional de insalubridade e o adicional de periculosidade? 3. A Prefeitura suspendeu os pagamentos de adicionais de risco de vida, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade dos funcionários afastados por Covid-19? Justificar o motivo da suspensão dos pagamentos dos respectivos adicionais.
Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento de número 232/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 232/2020. Requerimento número 233/2020. Recebemos essa semana diversas reclamações dos moradores dos bairros Terra de São José e Reneville, informando que a Prefeitura fechou a travessa que liga esses dois bairros e que é muito utilizado pelos moradores desses bairros. Diante dos fatos, requeiro ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Qual o motivo que levou a Prefeitura a fechar a travessa que liga os bairros Reneville a Terras de São José? Em discussão, requerimento 233/2020. Está mutado o microfone, viu, vereador? Mas com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Muito obrigado. Senhor presidente, nobres vereadores, eu peço que os senhores possam aprovar este requerimento, porque a população, tanto do Reneville como das Terras de São José, precisa de uma resposta. Houve um episódio onde fecharam com alambrado aquele único acesso que liga os dois bairros, sem uma justificativa contundente. A população do Reneville, uma parte dela queria que fechasse, mas a grande maioria não. Tanto o povo de São José, como a parte do Reneville, da parte de baixo, também foi contra esse fechamento. Então, eu queria e preciso entender, para passar para aquela população, o que de fato ocorreu e quem solicitou este fechamento. Ok, senhor presidente? Então, gostaria que os nobres vereadores pudessem aprovar este requerimento. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 233/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 233/2020. Requerimento número 234/2020. Na data de ontem, foi interditada uma viela existente na Avenida Reneville, bairro Reneville, e que há dezenas de anos serve de ligação com a Rua Durval Luiz de Oliveira, no bairro Terra de São José. Com a privação desse acesso, os moradores desses dois bairros terão de descer até a Avenida Brasil-Japão e percorrer grandes distâncias para se deslocar entre um bairro e outro. Diante desse fato, e considerando justificado o descontentamento popular com a medida, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal para que nos informe o que segue. Por que houve o fechamento de referido acesso? 2. Esse fechamento foi provocado pela própria Prefeitura ou por particular? 3. A área por onde transpassa referida viela é pública ou particular? 4. Se particular, a Prefeitura pretende desapropriar a área? 5. Há previsão de restauração de referida viela de acesso? Se sim, para quando? 6. Se negativo, 5, por quê? 7. A Prefeitura pretende instituir outro ponto de acesso de forma a interligar referidos bairros? Se sim, quando? Onde fica o local? Vereador Túlio Camargo. Em discussão, requerimento de número 234/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 234/2020. Requerimento número 235/2020. Há, em um terreno localizado no Jardim Cruzeiro, uma placa indicando a construção da policlínica em nosso município. Diante do exposto e entendendo que esta obra é de grande importância para todos aqueles que procuram atendimento médico no Sistema Municipal de Saúde de Mairinque, é que nos termos regimentais requer o chefe do Executivo Municipal, através de sua Secretaria de Saúde e da Secretaria de Planejamento, Obras e Serviços Públicos, para que nos informe o que segue. 1. Considerando que faz dias que esta placa e o cercamento da área foram instalados, para quando está previsto o início de tal obra? 2. A Prefeitura já elaborou o devido projeto de engenharia? Se sim, favor em encaminhar cópia deste projeto. 3. Qual a empresa contratada para a realização de tal obra? 4. Qual a data prevista para a sua conclusão? Vereador Túlio Camargo.
Em discussão, requerimento de número 235/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 235/2020. Requerimento número 236/2020. Por meio da indicação número 763/2018, de 10 de setembro de 2018, pleiteamos do Executivo a realização de reparos no forro existente no teto do túnel José Antônio Sotero, que liga ao centro à Vila Sorocabana. Apesar de decorrido mais de 2 anos dessa reivindicação, observamos que nada foi feito a respeito da medida sugerida. Isto considerado, requer na forma regimental seja oficiado o prefeito municipal para que nos esclareça: 1. A Prefeitura pretende efetuar reparos no forro do teto do túnel José Antônio Sotero? Se sim, quando? 2. Se negativo, 1. Por quê? Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento de número 236/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 236/2020. Requerimento número 237/2020. Nos últimos dias, a convite dos moradores, visitamos as ruas Norberto da Silva César e Durval Martins Muiraer, ambas localizadas no bairro residencial Parque Mairinque, quando constatamos a precariedade do estado de conservação das mesmas. A Norberto da Silva César não é pavimentada e está com erosão em diversos pontos. A Durval Martins Muiraer, em que pese ser asfaltada, está com muitos buracos e crateras. Diante dessas circunstâncias, com justa razão, os moradores reivindicam melhorias daquelas vias. O que se espera seja feito através do recebimento de repasses dos governos estadual e federal. Isto considerado, requer na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal para que nos esclareça: 1. Como está o processo de convênio entre o município e os governos estadual e federal no sentido de receber repasses para o asfaltamento da rua Norberto da Silva César e recapeamento da rua Durval Martins Muiraert no residencial Parque Mairinque? 2. Para quando se espera o efetivo recebimento desses recursos? 3. A estimativa da efetiva execução desses serviços? Se sim, quando? Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 237/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 237/2020. Requerimento número 238/2020. Considerando que frequentemente ocorre a inundação na estrada Kotara-Yoamoto, no trecho sobre o córrego do Ribeirão do Setúbal, no bairro Setúbal, devido à falta de limpeza da comporta e o desassoreamento do córrego em toda a sua extensão. Considerando que o período de chuva se aproxima e com o alagamento desse trecho causa transtornos aos usuários, que são impedidos de prosseguirem o seu percurso. Considerando que, através da resposta do requerimento número 158/2020, o Executivo sugere que os proprietários dos imóveis lindeiros ao Ribeirão busquem orientação de como proceder, eximindo da responsabilidade do problema existente. É que, nos termos regimentais, requer ao chefe do Executivo que informe a Câmara o seguinte: 1. Que providências serão tomadas em relação ao desassoreamento do referido córrego para sanar esse problema? 2. Os proprietários dos imóveis ficaram cientes do problema? Foram orientados? Caso negativo, quando serão informados? Vereador Kiyoshi Hirakawa. Em discussão, requerimento de número 238/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloque em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 238/2020. Requerimento número 239/2020. Esta semana fomos procurados por moradores residentes no bairro Parque das Rosas, os quais questionaram acerca do processo de regularização do bairro que se encontra em andamento na Prefeitura há certo tempo. Assim, a fim de obter informações para repassar aos interessados, é que requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo para que este nos informe o seguinte: 1. Qual o número total de lotes existentes no bairro Parque das Rosas? 2. Quantos lotes encontram-se cadastrados na Prefeitura e sendo tributados através do IPTU? 3. Quais os nomes dos proprietários desses lotes? 4. Há parecer jurídico exarado no processo de regularização desse bairro?
Se sim, no que consiste? Quando foi lavrado? 5. Em que estágio se encontra o processo de regularização do bairro? Para quando se prevê a sua conclusão? 6. Qual a data do primeiro protocolo de abertura desse loteamento? Qual a empresa incorporadora desse loteamento? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 239/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam em comissão, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 239/2020. Requerimento número 240/2020. Diversas pessoas nos têm procurado questionando acerca da retomada do ano letivo no próximo ano para o maternal. Assim, a fim de obter informações para repassar aos interessados, é que requer ao plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do Executivo, para que esse nos informe o seguinte. 1. Como se darão as inscrições para a matrícula das crianças? 2. Já há calendário definido? No que consiste? 3. Quais documentos devem ser apresentados pelos interessados no ato da matrícula da criança? Vereador Abner Segura. Em discussão, requerimento 240/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem em comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 240/2020. Requerimento número 241/2020. Considerando que a rua Antônio dos Santos, localizada no bairro Jardim Nova Esperança, está intransitável, pois está totalmente esburacada, tomada pelos buracos e abandonada pelo Executivo, que não vem fazendo a devida manutenção. Considerando que a situação da referida rua está trazendo transtornos e insegurança para as pessoas e veículos que circulam por ela, pois está tomada de buracos e abandonada. Nos termos regimentais, requero que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de dar explicação sobre o seguinte. 1. O Poder Executivo tem conhecimento desse fato? 2. Qual a previsão para a execução de manutenção tapa-buraco na referida rua? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 241/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permanecem em comissão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 241/2020. Requerimento número 242/2020. A fim de fiscalizar os serviços públicos municipais, que é um direito e dever dos vereadores, previsto na Lei Orgânica do Município, requeiro ao prefeito as seguintes informações. Recebemos em nosso gabinete reclamação de morador da rua Olívia Schmidt Sodré, SECAP, informando que já faz mais de um ano que ela vem pedindo junto à Prefeitura a poda das árvores na referida rua, haja vista que estão muito grandes, formando túnel e as raízes estão quebrando toda a calçada, conforme fotos anexas. Assim, nos termos regimentais, requeiro que seja oficiado o chefe do Executivo a fim de que forneça as seguintes informações. 1. Qual a previsão para a Prefeitura realizar a poda das árvores na rua Olívia Schmidt Sodré, SECAP? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento 242/2020. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Senhor presidente, nós vereadores, nós podemos acompanhar que os problemas da cidade decorrem de anos e, infelizmente, nós cobramos tanto este serviço simples de poda de árvore, ainda mais tendo em vista que o município está gastando R$5.000, né, por poda e destocamento de árvore. Nós podemos ver que esse serviço não é prestado. Não só esse, tapa-buraco, capinação, roçada, todos esses serviços. Então, eu digo que cada vez mais que eu vejo a falta da eficiência do poder público, eu vejo que eu estou no caminho certo a não defender o governo, que infelizmente não atende os anseios da população. E eu cobro novamente, né? E neste momento eu peço que os senhores aprovem este requerimento, porque nós já perdemos aqui grandes oportunidades no município. Diversas vezes, hoje Giovanni me fez me recordar de uma, quando ele falou sobre a estação ferroviária e o projeto de restauro, que já está aprovado, né, pelo Condefat, no valor de R$7 milhões. E por que eu estou dizendo que nós perdemos? Que nós perdemos de dar a cessão de uso para a MPF, uma entidade que tem know-how e é capacitada tecnicamente para buscar recurso através de lei de incentivo. Então, isso é muito triste, vereadores. É muito triste, mas eu vejo que nós
enquanto parlamentar, eu, Rafael da Hípica, estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, cobrando, votando corretamente, e eu espero que nós possamos ter uma cidade melhor, um futuro melhor e um legislativo cada vez melhor. E nesse contexto, eu espero que os nobres pares aprovem o requerimento 242/2020. Nós esperamos o mínimo, que o serviço público seja prestado, que nós não percamos mais oportunidades, recursos, verbas e possibilidades para a nossa cidade. Senhor presidente, encerro aqui minha fala e eu conto com a aprovação dos nobres pares no requerimento 242/2020. Muito obrigado. Continua a discussão no requerimento 242/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis permaneçam com a condição, os contrários querem se manifestar. Aprovado o requerimento 242/2020. Requerimento número 243/2020. Através do requerimento número 65, de 10 de março deste ano, questionamos o chefe do Executivo acerca de um problema de danificação de bloquetes em parte da rua Maria Auxiliadora Gomes, prolongamento da rua Roque Godinho, bairro Jardim Brasília. Esse requerimento abordava um problema que fora objeto de outra proposição nossa, a indicação número 131, de 7 de fevereiro de 2019. Conforme foi exposto em ambas as proposições, os danos foram ocasionados pelas águas das chuvas de uma tubulação danificada que coleta tais águas no condomínio Turmalina, ali próximo. O departamento técnico da Prefeitura esteve no local, apurou as responsabilidades e afirmou que iria notificar o empreendimento para solucionar o problema. Contudo, nada foi feito até o presente momento. Isto considerado e reiterando as proposições supra, requeiro na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal para que nos esclareça. 1. A Prefeitura notificou o condomínio residencial Turmalina acerca do caso supranarrado? Se sim, quando? 2. Que providências referido empreendimento tomou? Por que nada ainda foi feito para reparar os danos em referido logradouro? 3. Se negativo 1, por quê? 4. Para quando estima-se a efetiva resolução do problema? Para que os bloquetes estão amontoados há meses na margem da via, se deteriorando? Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 243/2020. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, nosso Criador, que sem Deus nós somos nada e ninguém é nada na vida sem Deus. Deus abençoe a todos nós e a todos os internautas que estão assistindo. Esse requerimento, presidente, nobres vereadores, que eu venho fazendo, que esse bloquete é uma luta do meu mandato, lutamos muito para pôr esse bloquete nessa rua. E os moradores dessa rua estão sofrendo muito com isso, né? Levamos engenheiros lá para ver essa rua, é uma extensão curta que tem, e os engenheiros localizou essa tubulação quebrada, né? Que quebrou e notificaram que seria uma tubulação que desce do condomínio. Então, o que a gente tem que ter? Até agora nada foi resolvido. Então, eu fiz esse requerimento para quê? Para que tome uma providência que os munícipes não podem, os moradores daquela rua não podem ficar sofrendo por isso, né? É um bloquete novo, foi colocado há pouco tempo, tá? E está péssima condição, eles não conseguem subir a rua, inclusive eles estão usando a outra rua, a parte de cima, eles param os veículos assim que não conseguem descer nessa rua, né? Então, vamos aguardar para ver a resposta do requerimento e ver quando que esse problema vai ser resolvido. Seja de quem for a culpa, se for da prefeitura, a prefeitura arruma, e se for do condomínio, o condomínio que arrume, tá? Vamos ver quem é o culpado com esse problema, mas desse jeito não pode ficar, que o morador não pode ficar sofrendo com esse problema, né, presidente? E eles estão me cobrando, ver que solução foi tomada, o que foi dado, então estamos aqui representando a população, os moradores dessa rua, e estamos cobrando. Desde já, agradeço e estamos no aguardo para ver a solução desse problema. Deus abençoe a todos nós e concluo aqui a minha fala, presidente. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 243/2020. Não havendo mais ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam com a condição, os contrários queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 243/2020. Requerimento número 244/2020.
a fim de subsidiar estudos que estamos realizando a respeito e orientar nossas gestões junto à Assembleia Legislativa, requer na forma regimental, seja oficiada ao prefeito municipal para que nos esclareça. 1. O município recebeu algum repasse neste ano de 2020 do governo do Estado de São Paulo destinado ao Asilo São Vicente de Paulo? 2. Se sim, quanto e quando foi recebido? 3. Através de que órgão? 4. Para custeio de quais despesas? Vereador Paulo Marrom. Em discussão, requerimento 244/2020. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 5 minutos. Mais uma vez, obrigado. Deus abençoe a todos nós, né? Eu fui indagado pelo munícipe, dizendo que parece que o governo teria mandado uma verba para o Asilo São Vicente de Paulo. Eu me informei, perguntei, e foi dito para mim que o governo não repassou. Aí eu disse para o munícipe, não foi repassado. Aí, não, mas eles... Aí falou, mas como que você consegue me provar isso, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz esse requerimento para mim pegar, e eu poder pegar esse requerimento, e a hora que vai vir a resposta que não foi passado, eu vou levar para o munícipe e mostrar para ele, falar, quem passou a informação para você, munícipe, dizendo que tinha vindo, não está. Então, eu vou pegar, só por isso que eu fiz esse requerimento, só para me mostrar, assim, mostrar para o munícipe que a informação que passaram para ele não era verídica, né, que passaram. Então, é para isso que eu fiz o requerimento. Mas agradeço aqui, né, desde já, e Deus abençoe a todos, e concluo aqui a minha fala, presidente, nobres vereadores, tá? Fiquem com Deus. Continua a discussão, requerimento 244/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem com a questão, os contrários, querem se manifestar. Aprovado o requerimento 244/2020. Requerimento número 245/2020. Recebemos essa semana diversas reclamações dos moradores das ruas Norberto da Silva César, bairro Residencial Parque, dizendo que até a presente data não houve a pavimentação asfáltica da referida rua. Diante dos fatos, requer o plenário, nos termos regimentais, seja oficiado o chefe do executivo para que nos forneça as seguintes informações. 1. Qual a previsão para dar início à pavimentação asfáltica na rua Norberto da Silva César, uma vez que já foi repassado o dinheiro para a prefeitura? 2. Qual a dificuldade que a prefeitura está tendo para dar início à pavimentação asfáltica? Vereador Rafael da Hípica. Em discussão, requerimento de número 245/2020. Está mutado. Palavra, senhor presidente. Ok. Com a palavra, vereador Rafael da Hípica, por 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente, nobres vereadores. Nós sabemos que a população, em dias como o de hoje, de chuva, infelizmente, vem sofrendo muito na rua Norberto da Silva César. O recurso já veio, foi votado um projeto aditivo na Câmara. Nós aguardamos a execução desta obra, porque até agora, infelizmente, não saiu do papel e a população da rua Norberto da Silva César vem sofrendo muito em dias de chuva como o de hoje. Então, eu espero que o Executivo atenda o pedido dessa população, representado por nós, enquanto vereadores, e através desse requerimento dirigido por mim. Senhor presidente, finalizo aqui minha fala e conto com a aprovação dos nobres pares no requerimento 245/2020. Muito obrigado. Continua a discussão, requerimento 245/2020. Não havendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permanecem como estão. Aos contrários, queiram se manifestar. Aprovado o requerimento 245/2020. As indicações de número... Deixa eu pegar aqui. 650 a 672 serão encaminhadas aos seus destinatários. Peço ao secretário que dê continuidade com o recebimento de matérias de terceiros. Recebimento do ofício ADC 04020 com da Saneaqua. Recebimento... Questão de ordem. Vereador Rodrigues. Está mutado. Está me ouvindo? Agora sim, pois não. Eu gostaria que fosse lido na íntegra a resposta desse requerimento, porque esse é um requerimento que eu fiz tanto para a Prefeitura quanto para a Saneaqua, e eu gostaria de ter algumas observações a ser lidas, por gentileza. Tem como?
3 folhas. São observações? Quais são as observações, vereador? Então, não, porque na verdade, de acordo com o cronograma que eles passaram para nós, está tudo errado as respostas que eles nos deram aqui. Então, eu gostaria de ler, e depois, se puder fazer uma dentro. Peço ao secretário que faça a leitura. Saneaco BRK Sabesp. Ofício ADC 04020 COM, Mairink, 29 de setembro de 2020. A Prefeitura Municipal de Mairink, com cópia à Câmara Municipal de Mairink. Referência, ofício 245-346/2020, solicita informações, requerimento número 212/2020. Prezado senhor, a Saneaco Mairink S.A., concessionária dos Serviços Públicos de Água e Esgotamento Sanitário de Mairink, concessionária ou Saneaqua, com sede na rua Professor José Pinto do Amaral, número 401, Jardim Cruzeiro, cidade de Mairink, estado de São Paulo, vem respeitosamente, em atenção ao ofício em epígrafe, apresentar as respostas dos questionamentos realizados. 1. Por que o bairro do Moreiras está tendo problemas com a falta de água por parte da Saneaqua? A falta de água no bairro Moreiras tem ocorrido devido à queda significativa da produção de água do poço P17B, somada ao crescimento populacional que o bairro vem tendo. De todo modo, visando ampliar o sistema produtor de água da região, a Saneaqua realizou estudo hidrogeológico para a identificação de pontos mais adequados para realizar a perfuração de um novo poço. Nesta oportunidade, foram identificadas 2 áreas potenciais que já foram sinalizadas à Prefeitura de Mairink para fins de desapropriação e ou liberação, conforme preconiza o contrato de concessão. 2. Diante dessa situação, a concessionária Saneaqua está colocando à disposição dos moradores caminhão-pipa para minimizar essa situação de falta de água no bairro? Se sim, informar o telefone de contato para que os moradores possam solicitar tal serviço. A Saneaqua tem utilizado caminhões-pipa para transportar a água produzida na ETA até o reservatório Cacilda Mendes, que atende o bairro Moreiras. Esta sistemática é utilizada para evitar o abastecimento diretamente aos imóveis, que não é recomendado por questões de saúde e segurança da operação. Por fim, necessário esclarecer que os operadores volantes da Saneaqua acompanham o abastecimento da região para garantir que todas as ruas sejam devidamente abastecidas, realizando manobras durante a semana esta finalidade. Pois não, vereador, questão de ordem. Desse ofício é o suficiente. Eu gostaria que fosse dos 2, mas dessa parte já é suficiente. Desculpa aí, peço desculpa. Obrigado. Aí no outro, se puder ler também, eu agradeço. Falei outro, hein? Qual? Você vai continuar dando recebimento, né? Então, recebeu o primeiro, agora peço ao secretário que dê continuidade. Saneaqua BRK Sabesp. Ofício ADC 04120 COM. Mairink, 29 de setembro de 2020. A Câmara Municipal de Mairink. Referência ofício 01110/2020. Requerimento número 190/2020. Prezado senhor, a Saneaqua Mairink S.A., concessionária dos Serviços Públicos de Água e Esgotamento Sanitário de Mairink, concessionária ou Saneaqua, com sede na rua Professor José Pinto do Amaral, número 401, Jardim Cruzeiro, cidade de Mairink, estado de São Paulo, vem respeitosamente em atenção ao ofício em epígrafe informar o que segue. Fazemos referência ao requerimento número 190/2020, apresentado pelo vereador Rodrigues, no qual relata o problema dos moradores do bairro Recanto dos Eucaliptos, informando um suposto lançamento de esgoto a céu aberto que traria transtornos à população, questionando se haveria a possibilidade de fazer a canalização de esgoto no local e, se possível, em que data. Diante deste questionamento, a concessionária tem a informar que, para a realização da implantação de redes de esgoto no local, será necessário a realização de uma obra de grande porte, visto que será necessário implementar a rede em profundidade superior a 7 metros, motivo pelo qual os métodos convencionais de construção são substituídos pelo método não destrutivo, sendo relativamente mais complexo. Para tanto, a Saneaqua informa
que esta obra faz parte da fase 3 de investimentos da empresa, que se encontra em projeto e que, após a realização dos estudos hidráulicos, bem como das aprovações nos órgãos competentes, será possível trazer a informação precisa da data de execução das obras. Entretanto, ressalto que, conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico do município, a universalização dos serviços está previsto para 2025. É importante ressaltar que o acúmulo de água no local também recebe a contribuição de água de chuva, além do fato de que os imóveis daquela região, enquanto não atendidos pelas redes públicas, devem possuir solução individual de disposição a esgotos sanitários, conforme prevê a Lei Federal 11.445/07 e seu decreto regulamentador 7.217/10, não devendo ser realizado descarte de água servida em via pública, sendo só para o momento, a concessionária se coloca à disposição para sanar eventuais dúvidas que vierem a surgir, aproveitando o ensejo para renovar os votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Saneaco Mairink S.A. Peço ao secretário que dê continuidade. Recebimento ofício número 0837/2020/Gicov S.O. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. O Rodrigues queria fazer uma colocação sobre a fala da Saneaco. Ele levantou a mão e estava aguardando o senhor dar a palavra para ele. É que segundo o regimento interno, não pode se discutir recebimento de terceiros. É só feita a leitura. Agradeço a oportunidade, mas eu realmente não era isso aí, eu fazer só uma observação mais tranquilo. Eu dispenso a colocação das palavras, porque realmente não pode, de acordo com o regimento interno, mas muito obrigado. Peço ao secretário que dê continuidade. Assunto do ofício, crédito e recursos financeiros, orçamento geral da União para recapeamento asfáltico no município de Mairink, no valor de R$ 184.380,95. Recebimento ofício número 0848/2020, Gigov S.O., crédito de recursos financeiros, orçamento geral da União para recapeamento asfáltico no bairro São Roque Country Club, no município de Mairink, no valor de R$ 108.190,48. Não havendo mais nada a tratar, passaremos agora ao intervalo regimental de 5 minutos.